Olá, alunos do Sistema Positivo de Ensino, tudo bem? Eu sou o professor Jean e hoje faremos a resolução do simulado 2 do Enem da disciplina de Educação Física, beleza? Me acompanhe lá, vamos lá. Simulado 2. Questão 1. Conheça os benefícios do treino do parkour. Lembrando vocês que o Enem ele tem essa tendência a colocar grandes textos que vão exigir de você uma leitura mais abrangente, uma paciência nessa leitura, tá? Colocar, na hora que você for resolver as questões aqui, você volte para o texto se for preciso, tá? Leiam com atenção o tempo inteiro, tomando cuidado com aquelas palavrinhas-chave que eu sempre digo, ou não, ou talvez, ou porém, ou somente, são palavras que podem atrapalhar na hora da resolução da questão. Então presta bem atenção, tá? Então o treino de parkour envolve bem mais do que saltos corajosos e ousadia. Essa modalidade representa uma filosofia para seus praticantes e está diretamente relacionada a benefícios físicos, mentais e emocionais. Falando então sobre uma filosofia do parkour que traz benefícios para o nosso corpo, tanto mentais como físicos, tá? Para crianças e adolescentes, o parkour é uma forma de aprimorar a coordenação motora e estimular o exercício físico. Para os adultos, é uma maneira saudável de se exercitar e se divertir ao mesmo tempo. O parkour aprimora a respiração por meio da melhora do sistema cardiorrespiratório, aprimora o sistema automotor, dá ao seu praticante uma melhor noção de espaço e consciência corporal e é uma ótima atividade para queimar calorias e se manter em forma. Então, está falando sobre os benefícios do parkour. Tá? Que mais? Ele também trabalha a resistência do corpo em conjunto com a mente, melhora a concentração e desenvolve a coordenação motora. Em relação ao emocional, o parkour é uma alternativa excelente para reduzir o estresse, elevar a autoestima e promove a sensação de bem-estar e felicidade. O parkour, assim como várias modalidades, eles têm a função de liberar a endorfina, sensação de bem-estar, sensação de prazer no nosso corpo, assim como qualquer tipo de modalidade. Tá? Então, o parkour tem conquistado adeptos nos últimos anos. Trata-se de uma atividade física para aqueles que buscam fugir da rotina, trabalhar o corpo com eficiência e se divertir ao mesmo tempo. Então, depreende-se da leitura do texto sobre parkour que esta é uma modalidade que parte do princípio de ressignificação do espaço e da própria experiência das práticas de meditação. Nem momento que ele está falando sobre meditação, ele está falando que você tem uma boa consciência corporal, que você tem uma boa mentalidade, uma parte mental melhor. Nada de meditação, né? B, que apesar de desenvolver diversas habilidades, até aí, deixa o praticante incapacitado, vamos tirar, olha aqui, incapacidade de movimentar-se livremente no ambiente em que se encontra. Como assim incapacitado? Se o objetivo do parkour é se movimentar, tá? Então está errado. C, que pode ser, uma modalidade que pode ser vivenciada também nas aulas de educação socioemocional. Será que não seria na educação física? Pois conta com ações como correr, suspender-se, saltar, dependurar, rastejar, etc. Então, a educação socioemocional é mais a parte, como diz ali, socioemocional, a parte mais mental. A educação física, a parte física, aí entraria bem tranquilamente as ações como correr, suspender-se, saltar, dependurar, rastejar, etc. Então, só trocar a educação física ali. D. Que desafia o praticante a traçar um percurso objetivo e por meios próprios alcançá-lo dependendo, é claro, dos obstáculos que possam surgir no caminho. Tá? Traçar percursos, então não é ele que traça o percurso já está traçado, apenas ele tem que percorrer esse percurso. Que leva o praticante a fazer o uso de artifícios que vão desde a exploração da sua condição física, lembra dos benefícios que ele está contando no texto, ao discernimento de quais métodos de transposição oferecem menor risco ou maior eficiência. Então, o atleta de parkour tem que ter a noção que ele tem um corpo e o corpo é uma máquina e ele tem limites para esse corpo também. E ter a breve consciência do que oferece risco ou não. Saltar de um prédio a outro, a gente vê vídeos dos caras saltando de um prédio a outro, ele tem que ter a consciência de que vai conseguir. Eu fico pensando quem é o primeiro a testar, Imagine, morreu, então não tem como fazer. Mas vamos testar isso aqui, então é bem complicado. Tá? Então o teste tem que ser feito, então a pessoa tem que ter uma consciência muito boa. Por isso que está correta a letra E.
Questão 2, falando do futsac, modalidade inventada em Curitiba, né? Futsac é o único esporte que usa bola revestida de crochê. Modalidade nascida em Curitiba, que vem ganhando cada vez mais popularidade e se destacando no país. Então, criado num fundo de quintal em 2002 por Marco Juliano Offenbuch, o futsac é um híbrido de futevôlei, futebol e tênis. A prática, que ainda é pouco conhecida pela maioria da população, atrai praticantes de diversas idades e condições sociais. A ideia surgiu quando, durante o intercâmbio na Austrália, vai lendo aí, vai me acompanhando. A ideia surgiu quando, durante o intercâmbio na Austrália, Offenbuch conheceu o footbag, também conhecido como hack-sack. É esporte que as pessoas fazem malabarismo com uma bola pequena. Então fazem apenas malabarismo, não tem um jogo e um princípio, né, de marcar pontos e assim por diante. Offenbuch conta que um dos praticantes era um neozelandês Thomas, que apresentou ao esporte e que, ao saber que não existia no Brasil, o questionou. Olha o cara questionando o brasileiro. No país do futebol não existe esse esporte? Né? Eles pensaram que estranho, né? Porque jogar bola, né? O Brasil joga toda hora com o pé. Como que no Brasil não teria esse esporte? Então as regras do footbag inspiram, olha as palavras, inspiraram as do futsac. A bola não pode cair no chão e nem ser tocada pelas mãos. As primeiras bolinhas foram criadas pelo próprio Marcos, que as confeccionou e batizou como futsac. As primeiras eram recheadas com pedra brita, porém era inevitável a produção em larga escala, inviável, né? O que fez com que fosse substituída por plástico granulado, produto reciclado de garrafas PET, só a parte de sustentabilidade aí. Por pouco tempo depois, ele buscou uma maneira de revesti-las e foi com o crochê que encontrou o melhor acabamento. No início, o esporte, que recebia o mesmo nome da bolinha, era jogado em círculo apenas por diversão, então eles ficavam passando um para o outro. Mas o Offenbuch conta que já pretendia adaptá-lo para as quadras. Em 2006, os primeiros testes foram feitos em um restaurante de sua família, onde estendia panos de chão, usava uma vara como rede e jogava futsac com seus familiares e amigos. Em razão da origem brasileira, para que se torne acessível, o esporte que nasceu do futsac, né, passou a ser chamado de futsac. Ele fez uma misturança lá dos nomes e inventou. Tanto que eu sou professor do Positivo também, conheço o pessoal de Curitiba, conheço o dono, conheço o dono, né, desse esporte, o inventor desse esporte aí, e é um esporte bem bacana de se praticar. Assim, o futsac pode ser explorado como um instrumento de desenvolvimento psicomotor para as crianças e, por isso, já está incluído na matriz curricular de algumas escolas no ensino fundamental. Mário Rodrigo, irmão de Marco Juliano, é professor de futsac nas escolas e comentou sobre o aprendizado. Primeiramente, as crianças iniciavam jogando com as mãos, mesmo não sendo permitido pelas regras, até ter habilidade para jogar com os pés, o que é algo mais difícil e demorado. Em Piraquara, por outro lado, a modalidade é explorada como instrumento de reinserção social para presos, até os mesmos os campeonatos entre detentos já foi realizado. Então, teve até campeonatos dentro da prisão. Então, assim, é uma modalidade bem bacana de se jogar, é bem simples, tem uma rede, duplas, individual, e tem que tentar fazer ponto e derrubar a bolinha do outro lado. Então, a prática dos exercícios locais adaptados e com o uso de materiais alternativos, ó, as palavrinhas lá, materiais alternativos, é responsável pelo surgimento de diversos esportes. O futsac nasceu de uma adaptação que, para além de promover a prática de uma atividade física, proporcionou lucro ao seu criador, pois ele abriu mão de uma empresa para fabricar bolas de futsac. Claro que não, né? B. Proporcionou maior cuidado com o meio ambiente, lembra as garrafas PET lá, visto que suas bolinhas passaram a ser recheadas com material reciclável. Claro, né? Que está falando no texto, só voltar para o texto. C. Enalteceu as crocheteiras da Associação de Curitiba, certo? Que são responsáveis por criar o revestimento das bolinhas de futsac. Não falou nada disso, ele falou que são feitas de crochê, mas que não enalteceu as crocheteiras da Associação de Curitiba. Claro que não, né? D. Homenageou alguns esportes jogados no sul da Ásia. Até aí, tá falando da Austrália lá tal, mas calma. Como Shinlone, jogado em roda, o Sepak Takraw, que é um esporte bem legal também de origem tailandesa, mas não citou nada no texto. Lembra que nós estamos falando sobre o texto. E nasceu do footbag, ele teve uma ideia, uma adaptação, modalidade que consiste em realizar chutes e paradas com a finalidade de manter a bola no ar por o maior tempo possível.
Ele teve apenas uma ideia, através dos caras passando um para o outro, eles faziam uma rodinha e iam passando a bolinha para o outro. Mas não tinha uma rede e adaptação que o Marcos inventou. Tudo bem? Tudo tranquilo? Opa. Questão 3. O lazer para o idoso. Então, é dever do poder público preocupar-se com a política que priorize ações que estimule e beneficie o idoso, nos segmentos da cultura, lazer, esporte e educação, tendo como meta a promoção da cidadania da terceira idade, preparando-os para uma maturidade e vida felizes, e ainda proporcionar uma maior integração entre os idosos, oferecendo oportunidades de descobrimento de mais fontes de satisfação de vida, através do entretenimento e do lazer, motivando-os ao convívio social, descobrindo valores e estimulando-os a uma melhor qualidade de vida, pois é necessário não sentir a presença da velhice como uma decadência. Então, olha como está falando sobre os idosos, são várias palavras que se repetem bastante, então tem que ter uma leitura bem bacana. Pode-se permanecer jovem física e intelectualmente, através de vários meios cuja eficácia é conhecida, vigiando a saúde, alimentação adequada, exercícios físicos, manutenção das faculdades intelectuais. Enfim, conservar um pensamento atento, positivo e otimista é esconder e permanecer jovem na velhice. Então, a pessoa não é que ela seja velha ou idosa, aí tem a parte mais corporal, aí vai da mente da pessoa. Tem pessoas que têm 20 anos e são extremamente idosas. 20 anos, porque a cabeça é idosa, a cabeça de velho, a cabeça ranzinza, a cabeça que só pensa em coisa ruim, a cabeça que não quer fazer nada, não quer sair da frente do computador, não quer sair da frente da televisão, não interage com as pessoas, aí vai da mente da pessoa. Tem pessoas que têm 20 anos e são idosos, né? Mas tem pessoas que têm 60, 70 anos que têm a cabeça de um jovem e praticam esporte e assim por diante. A elaboração de projetos para a terceira idade, criando condições para promover sua autonomia, sua integração e sua participação efetiva na sociedade, asseguraria ao idoso o direito de exercer sua cidadania. A partir da leitura do texto, depende-se que o idoso que não participa ativamente de atividades diversas sente-se menos improdutivo. Ele não está falando de produção, tá? E aqui está falando, engraçado, que sente-se menos improdutivo. O in aí quer dizer que ele não produz. Então, talvez ele seria menos produtivo. Tá? Aí tem palavrinhas também que confundem a gente. Tá? Então, o idoso que não participa ativamente de atividades diversas sente-se menos produtivo. Olha o in ali atrapalhando a gente. Tá? B. O direito à integração e à participação efetiva de atividades é assegurado pelo exercício da cidadania e está certo. Tá? Então, o direito à integração e participação efetiva. Todos os idosos têm direito, né? Mostrou aqui que a elaboração de projetos sociais, né? Projetos da terceira idade, hoje em dia é tão bonitinho, você vê nas academias ao ar livre, tem vários idosos, eu às vezes vou com a minha avó, por exemplo, e vejo os idosos fazendo o movimento talvez errado e eu corrijo. Eu, como professor de educação física da área da saúde, eu vou lá e corrijo, né? Peço licença e mostro, né, que está fazendo errado. Por quê? Porque pode se machucar também. Tá? Então, às vezes, falta um pouco de orientação para esses idosos, mas a ideia central é bem bacana. Tá? Que mais? O idoso tem garantido, por lei, o direito de atividades de lazer, pois estas promovem maior gasto calórico. Não é que é uma questão que só vai gerar gasto calórico ou que seja garantido por lei. Na verdade, os idosos eles têm direito, tem um direito, né, diferente de impor a lei, é um direito que eles têm de ter essas academias ao ar livre, de ter uma melhor qualidade de vida, tá? uma melhor velhice e assim por diante. Tá? O idoso precisa participar de atividades que mantenham interesses ocupacionais e recreativos adormecidos. Adormecidos. Não, vamos ter que, né, voltar ativa, né? Como eu sempre comento com vocês, até um adolescente, um adulto ativo, ele vai ser também um idoso ativo, né? Você vê em parques andando ali, vários idosos, até casais idosos caminhando, porque sempre foram ativos, né? Que mais? E o idoso que se desfruta de movimentos de prazer, socialização e descontração possui uma queda de qualidade de vida. Ô louco, olha lá, possui uma queda de qualidade de vida. Como assim uma queda? Não tem como você ter uma queda de qualidade de vida se você participa de movimentos de prazer, de socialização, descontração. Por favor, né? Então a B estaria correta. 4. Exercício físico em adultos traz benefícios psicológicos e sociais.
Os guias de recomendação de atividade física indicam que qualquer tipo de atividade, por menor que seja, é melhor do que ficar sedentário e trazer algum benefício à saúde. Então aqui está mostrando um texto, se a gente for ler esse texto aqui, é um texto bem grande, nós não temos tanto tempo assim, tá? Mas é um texto falando sobre o benefício dos exercícios físicos nos adultos, certo? Então pensar sobre práticas corporais na vida adulta atual é desafiador, mas fundamental, pois é necessário desprezar as demandas da vida adulta para fazer atividade física. Não, você não precisa desprezar as demandas da sua vida, você não precisa deixar de trabalhar só para fazer. Arranje um tempo, né? Tempo, você tem que saber como organizar melhor a sua rotina para realizar os exercícios, tá? É necessário promover o bem-estar, seja através do trabalho ou das práticas corporais. Não é bem assim que funciona. Você, através do seu trabalho, você vai adquirir o seu dinheiro para manter as suas contas, né? Aí sim você pode ter um tempo para fazer práticas corporais, tá? Mas não dentro do trabalho, talvez você tenha a parte mais mental, um bem-estar mais mental, não um bem-estar físico, tá? A não ser que você trabalhe com o seu físico, tá? C. É preciso conciliar as possibilidades de se realizar a prática de atividades profissional associada ao lúdico. Então, o lúdico, gente, nesse contexto aqui, ele está falando sobre as práticas corporais da vida adulta. Tá? Não que o adulto não tenha que ter parte lúdica. Sim, ele tem a parte lúdica também. Só que o principal foco não é a parte lúdica, certo? D. É preciso escolher uma atividade, qualquer uma, mas realizá-la, pois tal ação promove saúde física e mental. Olha lá, ó, benefícios psicológicos e sociais. Então tem que se ligar com o texto, se ligar com o enunciado, tá? Até com o título, certo? Então está certo a D. É preciso entender que os filhos vêm em primeiro lugar, mesmo que para isso seja preciso deixar a prática corporal de lado. Calma, sim, os filhos são importantes, os filhos também, né? Temos que ter todo um cuidado com os filhos, né? Mas não que somente vocês têm filho agora, eu vou deixar de fazer atividade física ou exercício físico. Leva o filho, deixa o filho com alguém, né? Tenta se virar, né? Tudo dá para se adaptar, faz o treino em casa, certo? Tudo bem? Tranquilo? Questão 5. Argumentos favoráveis e argumentos contrários. Aqui ele está falando sobre a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil e dos Jogos Olímpicos de 2016. Então está falando de dois eventos muito importantes que tivemos aqui no nosso país nos últimos 10 anos. Muitas críticas e elogios foram expostos. Ciente disso, partindo da leitura da tabela acima, podemos dizer que os críticos se preocupam com o reaproveitamento das obras faraônicas após o evento. Volta aqui. Nenhum momento aqui eles estão falando aqui que eles estão criticando isso, porque pense para um país, quando você tem umas obras, né, se você tem obras, você tem simplesmente aquele legado olímpico. Por quê? Se você construir um ginásio ou um estádio, esse estádio vai ficar para alguém depois. Então os críticos não estavam fazendo isso, eles estavam elogiando ainda, tá? B. Os entusiastas elogiam o incentivo ao turismo porque podem reverter em dinheiro circulando. Claro, quantas milhões de pessoas, que eu falei do Japão, né, em 2021, teremos a Olimpíada do Japão, né, que seria 2020, agora vai ser em 2021, por causa da pandemia, tem toda aquela parte que eu expliquei para vocês na questãozinha mais power, peço que vocês assistam também, certo? Então, aqui está falando que um incentivo ao turismo no país, vai gerar mais lucro para o seu próprio país, tá? Então, por isso que está certo. C. Os críticos expõem que a rotina da cidade pouco se altera e que os meios não justificam os fins. Como assim uma cidade pouco se altera? Você envolve toda uma cidade, todo um comércio para isso. Tá? Está errado. D. Os entusiastas alegam que os malefícios do aumento das ofertas de trabalho no período antecedente. Nossa, mano, quanto mais ofertas de trabalho tiver, não é melhor para a economia do país? Então, não dá para entender, né? E os entusiastas geralmente trazem argumentos negativos, principalmente no que tange ao progresso. Será que os entusiastas trazem argumentos negativos? Não seriam, né, os argumentos contrários, no caso? Tudo bem? Não seriam os críticos falando? Então, só trocar essa palavra aqui, entusiastas, por críticos, no caso, tá? Questão 6, como organizar um evento esportivo, né, falando sobre toda a pesquisa de tema, o que tem que ter, um checklist que tem que fazer, né, para você ter um evento esportivo. Não é só pensar no esporte em si, mas tudo que envolve esse esporte. Tudo bem?
Então, pesquise sobre o tema. A primeira dica para organizar um evento esportivo é entender as regras do esporte tratado, ter em mente quais são as regras daquele evento. Tá? Na época da Copa do Mundo, o futebol costuma ser a grande estrela e o tema já é bem conhecido pela maioria dos brasileiros. Mas a orientação também vale para outras modalidades como tênis, basquete ou o UFC, né, Ultimate Fighting Championship, que faz parte do MMA. Esse conhecimento básico é importante para diversos aspectos da organização de um evento esportivo. Entre outras, isso vai te ajudar a elaborar uma decoração temática e a compreender de forma mais aprofundada o perfil do público, o que é essencial para o sucesso de qualquer estilo de evento. Então aqui, algumas perguntas devem ser feitas para ter um evento esportivo. É necessário contratar um árbitro? Quantos? Né? Um esporte demorado? Esporte demorado? Qual a estrutura necessária para os atletas ter conforto e o público? Então assim, tem que fazer vários questionamentos para ter um evento esportivo. Então, para uma boa organização, é a realização do evento esportivo na escola. Então, para uma boa organização e realização do evento esportivo na escola, há alguns elementos que devem ser considerados, afinal, a competição é um grande motor do esporte. Ciente disso, associando o conhecimento com o texto, tem-se que. Então, aqui nós estamos falando sobre a organização de um evento na escola. A competição não precisa dar possibilidades iguais para todos os envolvidos. Como assim? A competição não precisa dar possibilidades iguais para todos os envolvidos? Não, competição, lembra que eu falei? Já comentei com vocês na aula passada, talvez, na nossa resolução do simulado 1, que nós temos a competição e tem que ter uma igualdade no início da disputa, sempre, tá? B. A escola pode terceirizar a elaboração dos objetivos e distribuição de funções. Por quê? Por que a escola tem que terceirizar uma coisa que ela tem na própria escola mesmo? Pega um professor lá para fazer a arbitragem, professor de educação física já conhece das regras, né? Pega um professor de educação física para fazer a arbitragem do futebol, do vôlei, basquete. Pega a mulher da secretaria para empresa, vem aqui, me ajuda aqui a fazer a súmula. Pega um aluno para pegar, enxugar a quadra quando molhar, pegar a bola, ser boleiro. Se adapta, claro, né? Então não precisa terceirizar. C. A prática competitiva na escola deve estar comprometida com a educação dos sujeitos. Claro, esse é o objetivo principal, certo? Então, D. A competição, especialmente a escolar, pressupõe um compromisso com o desgaste físico dos sujeitos. Não é um esporte de alto rendimento. Então, você faz o que você pode. É um processo de desesportivização. E a escola, na elaboração de uma competição, não precisa levar em consideração princípios e condutas que respondam aos motivos da tal ação. Como assim? Não considerar princípios e condutas? Não, tem que ter valores, né? Tem que ter, alguma coisa tem que agregar, não é somente o jogar. Alguma coisa tem que agregar essa competição na escola. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, essas foram as nossas questões. São questões geralmente grandes, né? Questões que talvez nem consegui ler o texto inteiro, porque senão não daria tempo, tá? Mas que você leia com atenção, leia, tá? Se precisar voltar, volta de novo para o texto. Sempre a dica que eu dou é lembrar daquelas palavras-chave, né? O não, o talvez, o somente, o porém, tá? Então, leiam com atenção sempre e qualquer dúvida nos procure, estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço do professor Jean e se cuidem. Valeu!